É isso, Léo. E um pouco dessa dificuldade que a gente tem de analisar quem pode fazer o quê neste elenco do Cruzeiro, jogadores que entram, né, evidentemente, é porque cada um está num estágio muito específico, né? Olha só como que esteve as pontas do Cruzeiro em determinado momento do jogo. De um lado, você tem um jogador muito experiente, mas que ainda em quase um ano de clube vive as voltas com a sua questão física, mas tem qualidade. O Sinisterra mostrou mais uma vez no jogo de hoje que, se conseguir, né, eu tô na mesma barquinha do Samuel Venâncio. Lá vai eu me iludir de novo com o Sinisterra, porque tem qualidade. A questão é conseguir ficar saudável. Ajudou pra caramba no jogo de hoje. Você tem de um lado um cara desse de Premier League, um cara rodado, apesar de ser ainda um jogador jovem, tem 26 anos o Sinisterra, e de um outro lado você tem um moleque, você tem um cria da categoria de base do Cruzeiro, que recebeu poucas oportunidades nesse ano, até apareceu no Mineiro, mas o Arthur Jorge já o acionou no último meio de semana contra a Católica, no campo pesado. Eu havia falado no meio de semana, o Kenji, ele entrou legal, ele entrou ligado, entrou cumprindo função tática. E hoje, no momento que teve a oportunidade de fazer aquilo que ele faz de melhor, dentro da sua característica, que é ir para cima do adversário, muita personalidade, muita. Foi para cima e driblou o Juba e teve uma bela finalização, Léo. Aí você tem o Matheus Henrique, que a gente espera que não tenha nada grave e fique disponível na sequência do Cruzeiro, porque todos do elenco serão muito importantes terão a sua importância nessa reta final que o Cruzeiro tem pela frente. São 5 jogos daqui até a parada para a Copa do Mundo. Então, e é claro, né, a gente não pode esquecer a dificuldade para saber cada coisa que cada um pode... Alguns, infelizmente, né, o Wanderson mais uma vez entrando assim... A gente não consegue explicar quando o Wanderson está em campo as coisas que acontecem, né? O Matheus Henrique, lamentavelmente, estava bem hoje, brigando muito. Achei que o Lucas entrou e ajudou ali também no final, Léo. Então, cada jogador está num estágio diferente. Temos que falar do Vidalba, que entrou fechando lá no lugar do Cauã Moraes, que mais uma vez, né, fez uma grande partida pelo lado esquerdo do campo. Então, Léo, talvez daí venha a nossa dificuldade de conseguir analisar o que cada um pode fazer nesse elenco ainda. Além do motivo principal para mim, não podemos esquecer do péssimo trabalho que foi feito no Cruzeiro até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pelo técnico Tite. A gente vai falar muito, né? E aí, eu tinha muito temor de tirar o Gerson do lado do Romero. Hoje o Gerson saiu do lado do Romero, foi para o lado direito, jogou muito, voltou ao lado do Romero, jogou muito também. Então, quem sabe, o Cruzeiro, ele ficou com boa parte, na verdade, todo o segundo tempo, ele ficou com 3 atacantes, né? Os 2 jogadores de lado de campo mesmo, com o Neiser lá na frente, depois foi o Caio Jorge, depois entrou o Wanderson, Léo. Então, me parece que é um Arthur Jorge, mesmo com todas as adversidades, criando situações táticas e mostrando que aquela justiça dos jogadores que entram e aproveitam a sua oportunidade, vale muito a pena essa justiça de deixar o campo falar, né? É isso, Léo. É isso, Valu, é a Samuca TV ao vivo aqui da Arena Fonte Nova, é o pós-jogo do dia de jogo KTO. 27 mil aparelhos conectados com a gente na noite desse sabadão, a turma cabulosa nessa farra. Hoje a farra é feliz, né, Cainho? Hoje você vai chegar na farra daquele jeito, hein, Cainho? Ah, claro, e já vou começar por uma promessa que eu tenho que cumprir, né? Se for pro Cruzeiro vencer, eu sempre vou fazer isso, eu vou beijar a careca do Valu. Agora! Ô, Léo Campos, deixa eu te falar, ela é mais saborosa que a sua, tô com inveja, hein? Tô com inveja. Tá ganhando da sua, viu, Léo Campos? A sua é legal, mas a do Valu, meu amigo! Você não beija mais essa careca aqui, não beija mais. Ah, não, Léo, que isso? Pra acontecer a vitória do Cruzeiro tem que ter beijo na careca, pô. Mas eu de preferência, tenho o Valu, viu?
Olha só. A Nath passa bem. Ô, Léo, mas enfim, vitória espetacular do Cruzeiro. Com uma grande atuação. O Cruzeiro jogou bola, tá? O Cruzeiro jogou muita bola na Fonte Nova. E o Valu foi muito bem ponderando algumas questões em específico. Porque além do Cruzeiro ter conseguido uma virada, foi um jogo que acabou consolidando alternativas. Em meio a desfalques, em meio a problemas, o Arthur Jorge conseguiu criar alternativas. Porque foi um Cruzeiro que começou naquele 4-2-3-1, mas com o Gerson aberto pela direita, que deu certo. E aí quando a gente olha para o segundo tempo, um Cruzeiro com 2 pontas. Sendo que o ponta que é considerado titular, Arroio estava de fora. O Christian, que é o titular absoluto e joga pelo lado esquerdo, também de fora. E mesmo assim o Arthur Jorge fez o Cruzeiro jogar bem com 2 pontas. Que legal é ver o Sinisterra fazendo um bom jogo. Que bom é ver o Kenji fazendo uma partidaça pelo lado direito, coisa que ele não está tão acostumado, e aí eu tenho que colocar um mérito para o Arthur Jorge, que a gente se acostumou mais a ver o Kenji pelo lado esquerdo. Como é bom ver o Neisser em bom nível, contribuindo, ver o Otávio fazendo grandes defesas. O Cauã Moraes sofreu defensivamente, mas foi importante para a vitória com o gol. Foi uma vitória do Cruzeiro com o selo Arthur Jorge, mas também da Juventude Azul, né? Os jovens conseguiram fazer com que o Cruzeiro tivesse fôlego e conquistaram uma grande vitória. Vale falar também dos experientes, né? Gerson com uma partidaça, Romero também muito bem, o Fagner com um jogo corretíssimo e completando os 90 minutos, que eu considero uma grande notícia. É a segunda vitória seguida do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro. Se em algum momento se tinha dúvida de como o Cruzeiro se comportaria fora de casa com o Arthur Jorge, agora não temos mais. É um Cruzeiro que está mostrando força também longe do Mineirão. E é um grande respiro, né? Porque de momento o Cruzeiro está aí na 10ª colocação. Vamos ver se termina assim. Ainda vai depender de outros resultados. Mas consegue abrir uma boa margem da zona de rebaixamento e ter tranquilidade para na terça-feira virar a chave e buscar a classificação para as 8ª da Copa do Brasil, Léo Campos. Daqui a pouco vamos passar pela tabela de classificação do campeonato, a situação da rodada, os outros jogos ainda, o que pode mudar e tudo mais na vida do Cruzeiro nessa rodada 15 do campeonato. Já já entrevista coletiva, técnico Arthur Jorge, ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Também, evidentemente, do jeito que você já está acostumado, naquele padrão de pós-jogo da Samuca TV, tem a zona mista aqui completa com Samuel Venâncio já lá por baixo. E a promessa é dívida, hein? Viramos 492 mil inscritos e essa família cabulosa aqui no YouTube acaba de desbloquear uma camisa do Cruzeiro, do Cabuloso, para sorteio ainda hoje, hein? Então, ainda hoje, aqui no Dia de Jogo KTO, vamos presentear um inscrito aqui na Samuca TV com a camisa do Cruzeiro. Você está chegando aí agora, não sabe como participar? centraldatoca.com.br/promoção. Ou promocão, é aquele promoção sem cedilha, sem tio, centraldatoca.com.br/promocão, para você participar. Tem lá todo o campo e os dados para você preencher. E o regulamento também. Basicamente, no regulamento, você precisa ser inscrito no canal, na Samuca TV, e seguidor do Central da Toca lá no Instagram. Se você ainda não segue o Central da Toca no Instagram, faça isso, @Central da Toca. E detalhe, uma camisa do Cruzeiro já desbloqueada, e quando a gente virar 493 mil, mais uma camisa será desbloqueada. E assim a gente segue até completar 500 mil de inscritos aqui na Samuca TV. Olha, com mais de 25 mil aqui com a gente, será que dá para virar 493 mil inscritos ainda hoje? Desbloquear mais uma camisa? O certo é que já teremos uma camisa sorteada daqui a pouquinho aqui no Dia de Jogo KTO. Então, se você não está inscrito ainda na promoção, se inscreva lá no site do Central da Toca. Mais de 15 mil likes. Ô Caim, você que é bom de meta, vamos puxar 16 mil aí até quando? Agora, Léo, 11 e 19. O ritmo da audiência dá para ser 16 mil até 11h40, hein? Até as 23h40.
Tá aí, o Caio Fábio que estipula a meta aqui dos likes na Samuca TV e costuma errar, ou melhor, errar não, acertar com folga por aqui. Que isso? É o Cainho vivendo grande fase. A gente já tá vendo imagens, inclusive, da sala de coletiva aqui da Arena Fonte Nova, a turma testando o áudio por lá. Daqui a pouquinho fala ao vivo aqui na Samuca TV o técnico Arthur Jorge. Já já também os lances desta partida, hein? Temos os melhores momentos de Cruzeiro e Bahia por aqui. Essa virada do Cruzeiro, lembrando que na primeira etapa o Bahia abriu o placar cobrando pênalti com o Juba. Isso aos 26 minutos do primeiro tempo. Um pênalti cometido pelo Fabrício Bruno em cima do William José. E o Juba marcou, o técnico, o Otávio, até tecnicamente foi bem, pulando no cantinho direito, mas bateu bem também, né, o Juba. E colocou a bola para a rede. E já na reta final da primeira etapa, o Cauã Moraes recebendo uma assistência ali do Neiser, um chute de perna esquerda mesmo, ele que jogou hoje como lateral canhoto, acabou ganhando as redes do Léo Vieira. Veio para a segunda etapa, Cruzeiro consegue a virada já na reta final do jogo com o Kenji. No inicinho do segundo tempo, o Cruzeiro até teve um gol, só que estava impedido. O Jonathan Jesus da jogada estava impedido, logo no início do segundo tempo, mas aí, na reta final, o Kaique Kenji marca um golaço, um belo gol, como ele pedala, né, encara a marcação, limpa para a perna esquerda, bate colocado, a bola vai no canto direito do Léo Vieira, um belo gol do Kaique Kenji, o Cruzeiro vira aqui em Salvador, 2-1. Já já vou passar aqui pelo chat, também pelo nosso super chat, já já a sua opinião na resenha com a gente aqui no Dia de Jogo KTO, que não tem muita hora para acabar não. Aqui a gente vai, você já sabe, nesse pós-jogo, feliz pelo menos com essa vitória do Cruzeiro em Salvador, 2-1. Ô Caio Fábio, você votou no Kenji como melhor em campo. Craque Nuvem Energia. Ganhando pontos com o técnico Arthur Jorge para apostar nesse jogador, né? A gente fala sobre o aproveitamento da base, o Valu, quando o Samuel até conectava aqui o Wanderson e tal, o Wanderson pedala e tal, não acaba concluindo bem a jogada. O Valu até falou, poxa, poderia ser melhor usar, por exemplo, um Ryan Leles, né? Estaria ali à disposição. O Kenji vai ganhando mais espaço, vai ganhando mais ponto, e a base do Cruzeiro sendo decisiva para essa virada do Cruzeiro em Salvador, Caio. Exatamente, Léo. E aí a vitória ganha ainda mais sabor, né? O Arthur Jorge tem buscado alternativas. Eu até falei no início da transmissão, ele tá querendo mexer mais esse time ao longo dos jogos, mas precisa ter confiança em quem tá no banco. E que bom que o garoto Kenji tem tido confiança em meio a um maio decisivo pro Cruzeiro, né? Hoje foi o jogo em que ele teve mais tempo para jogar sob o comando do Arthur Jorge, disparadamente a partida em que ele foi mais exigido, e eu gostei demais. Diga, Samuca. Só para a gente testar aqui mais uma vez o áudio da coletiva, mas para passar algumas informações importantes. O Matheus Henrique está fazendo exames no hospital para que tenha todo o diagnóstico do que aconteceu com ele aqui naquela entrada do Everaldo. E o Kenji, ao final do jogo, ele dedicou o gol ao William, a vitória ao William, e pediu uma corrente de oração. O problema familiar do William é o filho dele, que está no hospital. Então, é uma informação importante. Muita gente em rede social, tem gente da pior espécie possível, né? Então, quando a gente deu a informação sobre problema familiar, é isso. O filho dele está na UTI e todo mundo aí que puder orar e pedir ajuda neste momento difícil aí que passa o lateral direito, o William. Caio. Perfeito, Samuca. Situação bem delicada, né? E triste também, que Deus venha intervir e abençoar, restaurar a saúde do filho do William. Belo gesto do Kenji, fica a torcida, né, para que não seja nada grave com o Mateuzinho. Mas voltando ao Kenji, Léo, ele já estava me impressionando antes do gol. Jogando contra um Luciano Juba, ele tinha responsabilidade defensiva, porque não só o Juba estava por ali, mas tinha o Eric Puga no segundo tempo, e mais pra frente teve o Kiko Oliveira, mas ele fez bem o papel defensivo e ofensivamente mostrando muito futebol com a bola no pé. A qualidade dele, a capacidade dele para cruzar bolas na área com precisão me impressionou. O Kenji poderia facilmente ter dado umas 2 assistências no jogo de hoje. E estava pedindo bola, sendo objetivo, se projetando bem e merecidamente fez o gol.
o Arthur Jorge certamente ficou muito feliz, pensando o que o Cruzeiro tem pela frente, né? Onde ele já vai ser obrigado a mexer contra o Boca, pode ser que em algum outro jogo ele tenha que mexer nessa posição, e tá aí, o garoto Kaique Kenji surgindo como uma cara nova, né? O torcedor do Cruzeiro queria ver isso, queria ver mais o Kenji em campo, e ele correspondeu muito bem na partida de hoje. Verdade, Caio. A gente segue acompanhando a imagem ao vivo da sala de coletiva aqui da Arena Fonte Nova. Samuel Venâncio já conectado por lá. Bom, notícia preocupante que ele traz, né, sobre a questão do Willian, a situação familiar, pessoal, que foi exposta então pelo Kaique Kenji. Toda força aí para o Willian e orações para que dê tudo certo. Saúde para o seu filho, Willian. Saúde também para o Matheus Henrique, que deixa o campo preocupando um pouquinho já pelo histórico dele, acaba deixando no intervalo e indo para o hospital, fazendo exames para tentar fechar aí um diagnóstico, que não seja nada de grave. Agora sobre o Kenji, você falando, Caio, aqui inclusive na nossa enquete sobre a vitória do Cruzeiro e quem foi melhor em campo, Kenji está ganhando e dividindo ali com o Otávio, aqui para a nossa enquete. Mais de 9 mil votos aqui na enquete e 45% para Kaique Kenji, 41% para o Otávio. Otávio Ovalu, de fato uma partida destacada dele hoje? Olha, ele teve intervenções importantes para mim, tá? No chute do Ademir, de fora da área. Depois teve um chute do Kiki, ali também bem importante de fora da área. Nossa, ele não passou muito longe da consagração no pênalti não, tá? É porque o pênalti foi super bem cobrado. E porque é o Juba. Foi muito bem no lance do pênalti. Então foi uma atuação importante, sim. Eu considero mais uma atuação destacada do Otávio. Ele precisou de trabalhar. Não foi aquele tipo de jogo, a bola não foi no gol, não teve perigo, enfim. Mas considero bem importante essa personalidade. A gente olha para o gol do Cruzeiro agora, a gente vê um jovem, a gente vê um cara preparado, um cara que tá afim, um cara que deu a entrevista que deu, né? Falando que estava esperando a oportunidade para os grandes jogos. Pô, o cara tem que se preparar para isso, né? Então, assim, tô bem feliz de ver a personalidade, o preparo, a coragem, né? Eu sempre tenho destacado muito isso para falar do Otávio. Da coragem dele ali no gol do Cruzeiro. E outro jogo pesadaço, né? Pra ele ali, porque o Cruzeiro sai perdendo, Léo. Mais uma vez, me agrada muito, viu? E que bom, né? Fabricado em casa, Léo.